Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto e nós continuaremos no estudo do livro de Bamidbar, o quarto livro da Torá, o livro traduzido como Números, e como nós dissemos na semana passada, é um livro que trata muito de contagem para mostrar o amor de Akadosh Baruch Hu em relação a Am Israel. E a gente vê que, da mesma maneira que eu falei um pouquinho na semana passada, sobre a preciosidade da vida, sobre o valor que a gente tem que dar à vida. A gente vê nessas últimas semanas, com toda a situação que vem acontecendo na terra de Israel, mais de 4.500 mísseis que foram jogados da faixa de Gaza para dentro do território israelense. A gente vê que, apesar de ser muito difícil conviver com uma situação como essa, apesar do medo, do desespero, do pânico que algumas pessoas já acabam vivendo com as sirenes, com o pouco tempo que elas têm para entrar num refúgio, para poder, obviamente, se proteger. Então, a gente vê que, de alguma maneira, sem dúvida alguma, a gente está vivendo um grande milagre. A gente sente esse amor de Akadosh Baruch Hu de uma maneira revelada, seja pela quantidade de mísseis que, quando acabam caindo, se a gente for pensar de uma maneira proporcional, acabam caindo num lugar aberto, ou acaba caindo até mesmo numa propriedade, mas o dano que faz é um dano relacionado à propriedade, e não a uma pessoa, apesar de que nós tivemos sim pessoas que perderam as suas vidas nessa última semana também. Então a gente faz, obviamente, essas palavras para que essa situação ela possa não só ficar esquietar, que ela não só possa, que as pessoas possam voltar à sua rotina e a situação possa estar um pouco mais tranquila, mas que de alguma forma a gente possa definitivamente viver Liotam Chofshi Be'aretzeinu, ser um povo livre na nossa terra, sem ter que, obviamente, ficar o tempo inteiro tendo que se esconder em abrigos, porque existem organizações que a única intenção delas é acabar com o Estado de Israel, é matar, é não ter nenhuma preocupação, nenhuma moralidade em relação a isso. E é isso que a gente tem que combater. E a gente agora vai entrar na paraxá da nossa semana. E que Bezrat Hashem, as palavras que a gente diga aqui, seja para refuah shlema de kol cholei amo Israel, das pessoas que foram feridas, fruto, obviamente, desse ódio que existe contra o Estado de Israel, e que todos que precisem de cura possam ter a sua cura e seu pleno restabelecimento muito em breve. Be'ezrat Hashem. A gente está em Parashat Nassó. Como nós dissemos um pouquinho na semana passada, é uma Parashá que ela trata basicamente dos Nessiim, dos príncipes, dos líderes de cada tribo, que no momento da inauguração do Mishkan, do tabernáculo no deserto, um momento de grande euforia, eles trouxeram oferendas, trouxeram korbanot para se aproximar de Deus, cada um trouxe na prática a mesma coisa, mas a Torá descreve cada um de uma maneira detalhada, para mostrar, obviamente, que cada um tem a sua particularidade. Até aí, a gente vê algo bem interessante, mas não era sobre isso que eu queria falar com vocês. Vocês sabem que, ultimamente, aqui em Israel, além de toda essa situação que a gente trouxe no início, a gente tem vivido alguns acontecimentos que, como a gente pode falar que são acontecimentos muito pesados, acontecimentos que a gente jamais ou nunca pensou que fosse viver. A gente pode começar esses acontecimentos em Meron, num dia de luz, de alegria, que foi transformado, né, no falecimento de 45 pessoas pisoteadas, algo que a gente não consegue imaginar a dimensão. Depois a gente começa a pensar de toda essa escalada de violência que veio acontecendo. No próprio dia de Yom Yerushalayim, tiveram que cancelar uma parte do Yom Yerushalayim, um míssil foi jogado para Yerushalayim, e etc. E depois a gente vê, né, toda a violência também acontecendo dentro das cidades
em que judeus e árabes eles moram juntos, sinagogas sendo incendiadas, carros sendo incendiados, uma situação muito ruim. Parece que a Kadosh Baruch Hu ele está sacudindo a gente, sacudindo a poeira. É verdade que é para chegar a algo muito maior, como nós falamos. E a gente vê que na véspera de Shavuot mais um acontecimento trágico acontece. E a minha intenção aqui não é tentar imputar a alguém responsabilidades ou colocar o dedo na pessoa e falar você está errado. A minha intenção não é essa. Isso a gente tem autoridades, a gente tem peritos para poder fazer isso, mas o que eu quero falar é baseado um pouquinho na continuação do que a gente falou na semana passada. A gente vê que na véspera de Shavuot, na Hassidut, em Givat Ze'ev, uma tribuna no meio de um tish, ela cai, 2 pessoas também acabam falecendo, mais de 200 pessoas feridas, e aí a gente fala, Ribono Shel Olam, Hashem, o que está acontecendo? Só que a grande pergunta é, a gente normalmente grita para Hashem. E a pergunta que eu te faço é, a gente grita para a gente mesmo? A gente grita pensando o que eu fiz para que isso acontecesse? O que eu fiz para que eu pudesse evitar que isso acontecesse? E muitos podem estar se perguntando agora, mas calma, eu estou muito longe. Eu não estava em Meron, eu estou morando no centro, norte de Israel, que as coisas estão um pouco mais calmas. O que eu tenho a ver com o sul? Eu não faço parte dessa Hassidut que aconteceu, essa tragédia em que 2 pessoas morreram. Eu moro no Brasil, eu moro... A gente pode às vezes se perguntar e falar, isso não é comigo. Só que a Kadosh Baruch Hu, pessoal, está levantando a poeira. E baseado nisso, eu quero trazer um ensinamento fantástico da nossa Parashá para mostrar para a gente quanto a gente tem que assumir na nossa vida a responsabilidade por alguma coisa. Nós sabemos, como nós falamos também na semana passada, que cada tribo ela tinha sua divisão pelo local que ela ficava, baseado no Mishkan que estava no meio, e ela tinha aquela bandeira. A bandeira para representar quem ela era. E algo interessantíssimo que a gente tem que entender, pessoal, a Parashá ela conta pra gente sobre 3 famílias que saíram da tribo de Levi. Como nós sabemos, a tribo de Levi, ela não foi dividida, né, em volta do acampamento, ela ficava literalmente perto do acampamento da Shekhinah, assim a gente pode dizer, e a Torá descreve 3 famílias que saíram da Shevet Levi. Olhem só que impressionante. A primeira família eram os Bnei Keat, os filhos de Keat. Qual era o trabalho deles? Todas as famílias de Levi, eles eram responsáveis pelo Mishkan, pelos utensílios do Mishkan, ok? Mas cada um tinha também a sua função. Por exemplo, os filhos de Keat, eles carregavam os utensílios do Mishkan, a menorá, o candelabro, o aron, a arca sagrada, ok? E todos os outros utensílios. Uma função muito, né? A gente pode falar, uau, que honra carregar o Aron, uau, que honra carregar a menorá, carregar tanta coisa bonita, tudo de ouro, que coisa incrível. É verdade. Só que a Torá fala também que existiam o Bnei Gershon. Bnei Gershon era outra família que eles carregavam algo um pouco menos sagrado, que eram as Yeriot do Mishkan, ok? Que a gente pode falar que eram toda a parte da cobertura do Mishkan, que era algo um pouco menos sagrado, mas eles também faziam isso. E o Bnei Merari? A terceira família era Merari. Bnei Keat, Bnei Gershon e Bnei Merari. Merari a gente pode falar que o próprio nome Mar parece algo amargo, parece algo um pouco estranho. E o que eles carregam, Bnei Merari? Ok? Está escrito que Bnei Merari carregavam os Krashim, carregavam as estacas pelas quais o Mishkan ele se sustentava. Por um lado você pode falar, poxa, logo as estacas, logo isso tão sem importância, eu vou carregar. Por outro lado, a gente tem que pensar que se não são as estacas, se elas não estão prendidas da maneira correta, se elas não são fixadas da maneira certa, o que acontece com o Mishkan? Ele deixa de existir. Toda a parte sagrada ou mais sagrada do Mishkan, ela deixa de existir se você não tem aquela estrutura da maneira correta, não é verdade? Então a gente vê que por mais que esse trabalho de Mishpachat Merari fosse menos sagrado, ele nunca foi e nunca pode ser visto como menos importante, pessoal.
Olha o que está escrito. Karshei Mishkan uvricha ve'amudav vadanav. Vocês são responsáveis por toda a parte da estrutura. E aí a gente fala, pessoal, calma, como assim? Para uma família você dá a menorá, o Aron, você dá a honra. Para mim você vai dar a estaca? Como assim? E aí Kadosh Baruch Hu fala para eles, meus queridos, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. A gente parece que as estacas é algo totalmente material, mas vocês não têm ideia de como o trabalho de vocês é tão sagrado como o trabalho de Bnei Keat, que carregavam os utensílios sagrados. É muito interessante a gente parar para pensar nisso. Por quê? Porque a gente tem que entender, pessoal, geralmente a gente está ocupado, né, no que está relacionado a Kedushá. E a gente vê que todos esses acontecimentos que a gente está vendo, se ele tivesse um pouquinho mais de responsabilidade por detrás de toda a santidade daquele dia, por detrás da santidade daquele momento, as coisas seriam diferentes. O que adianta você ter os utensílios do Mishkan, do tabernáculo, se você não tem aonde colocá-los? O que adianta? Não adianta absolutamente nada. Você precisa do lugar para poder colocá-los. Não é verdade? Então, se é assim, a Kadosh Baruch Hu está falando algo sensacional. A gente se preocupa com toda a parte da Kedushá. Shabbat, Hagim, cada um com a sua Havaiá, cada um com a sua experiência religiosa para uma determinada coisa. Só que a parte técnica, a parte de preparação, ela não é menos importante. O que adianta você, por exemplo, querer cumprir Shabbat se você não cozinhou em honra do Shabbat? O que adianta você querer acender as velas do Shabbat se você não preparou as velas do Shabbat? Vocês conseguem entender? Para toda Kedushá, para toda santidade, tem que ter também a sua ligação com o material, tem que ter a sua ligação com esse mundo. É isso que acontecia no Mishkan. E é isso que Hashem está falando para Bnei Merari. Filhos de Merari, não fiquem amargos. Não achem que vocês são menos importantes. Pelo contrário, se vocês não fixarem as estacas do Mishkan, não tem aonde colocar os utensílios sagrados, vocês são sagrados também. A maneira de fazer aquilo também é sagrado, da mesma forma que o próprio utensílio. A comida que a gente faz em honra do Shabat, ela também tem santidade, não só o Shabat. A gente tem que se preparar para isso. Então a gente vê, pessoal, que a Torá ensina para a gente justo essa ideia de também não deixar a parte da responsabilidade de lado, não deixar literalmente aí por outro lado você fala, mas calma, quem se ligou na parte das estacas? Quem entrava no Mishkan e olhava para as estacas? Pode ser que ninguém. Mas no final das contas, se elas não estão ali de uma maneira correta, nada disso vai funcionar, pessoal. E olhem que coisa sensacional. As krashim, que elas eram feitas de madeira, elas não eram stam krashim, algumas coisas qualquer. Na verdade, pessoal, além delas manterem o Mishkan de pé para que ele não caia, Yaakov Avinu, lembrem desse Midrash, Yaakov Avinu, quando ele estava em Mitzrayim, e ele recebeu uma profecia de que o Mishkan seria construído, está escrito, Atzei Shitim Omdim. Ele plantou árvores para que pudessem aproveitar essa madeira, para que depois dessa madeira viesse as estacas do Mishkan. Isso é Yaakov Avinu, ele está olhando lá para frente. Ele está olhando lá para frente. Então a gente vê, pessoal, que a nevoá de Yaakov foi que o Mishkan precisaria ficar de pé. Para ficar de pé, eu preciso de madeira. Para precisar de madeira, eu tenho que lembrar que a madeira também é sagrada. E é isso que Yaakov Avinu ele faz, pessoal. É isso que Yaakov Avinu ele faz na vida dele. Para a gente poder continuar, a gente tem que lembrar que as krashim eram kadosh. Elas tinham a sua Kedushá, pessoal. E é por isso que quando está escrito sobre a avodá dos Leviim, sem fazer nenhuma diferenciação, o que está escrito? Avodata Kodesh Aleihem. Bakatef e Sal. É um trabalho sagrado que deveria ser carregado nos ombros. Não é um trabalho qualquer. Não é para olhar aquilo. O Mishkan não é um Mishkan se você não tem toda a parte do seu erguimento. Então a gente tem que lembrar em relação a isso, pessoal. Agora, imaginem vocês se de repente os Bnei Merari falassem, quer saber? Eu
acredito em Akadosh Baruch Hu. Ani somecha alav. Eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que a gente vai ter siata de Ishmael, ajuda dos céus. Não vamos fazer nada. O que ia acontecer com o Mishkan? Ele não ia ficar de pé. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, pessoal, eu acho que muitas vezes a gente, na nossa vida, se a gente for fazer um paralelismo para a nossa vida, a gente muitas vezes quer se ocupar ou acha que o importante são só os utensílios do Mishkan. Que é só quando a gente carrega o Aharon, quando a gente carrega a menorá, o candelabro. Eu quero o candelabro de ouro, eu vou me ocupar com as estacas do Mishkan. Kadosh Baruch Hu fala, isso é tão importante como, sem isso, nada funciona, sem isso não tem Mishkan. E a gente vê que exatamente esse é o ponto de tudo isso que a gente está vivendo. A gente precisa tomar responsabilidade na nossa vida de quando for chegar a algo de santidade, que a parte material por detrás de toda essa santidade tem que estar positiva, tem que estar correta. Você não pode montar uma tribuna remendada com plástico um dentro do outro. É o que a gente está vendo, a Avodat Kodesh. Você quer Kedushá? Você quer ter Kedushá no Tish? Você quer que as pessoas se elevem? Não esqueça que as pessoas precisam estar de pé. Que a tribuna que caiu, infelizmente, ela tem que estar de pé. Ela não foi feita para cair. Não, mas olha, Kadosh Baruch Hu vai resolver. A gente não pode lismoch alanes. A gente não pode se apoiar em milagres e achar a kol beseder. Se Deus quiser, vai estar beseder, mas nós temos que fazer a nossa parte também. A gente sabe também que em relação a esse conflito na faixa de Gaza, no final das contas, a kol beseder. Mas o que eu estou fazendo para isso? O que eu estou fazendo para isso? O quanto que eu estou compartilhando? O quanto que eu estou informando as pessoas do que realmente acontece? Mas isso é muito técnico. Eu vou ficar só na minha tefilá. Isso é muito técnico. São muitas É exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Vem para Shat Nassó e ela fala, Bnei Merari. Vocês acham que o trabalho de vocês é menos importante? Avodat Kodeshem. É sagrado. Da mesma maneira que carregar o candelabro é sagrado, o trabalho de vocês é sagrado. E cabe a vocês construir o Mishkan, deixar o Mishkan de pé, para que aí sim, depois os utensílios eles possam ser colocados ali dentro e a presença de Deus ela possa finalmente repousar naquele lugar. Exatamente o mesmo trabalho que a gente tem que fazer na nossa vida hoje. Lembrar que qualquer coisa física que a gente faça que leve a gente para Kedushá, para a santidade, para a espiritualidade, ela tem que ser feita não de uma forma menos importante, e sim da mesma maneira, para a gente poder também construir a nossa comá, o nosso nível, para que a gente possa construir, ajudar a elevar a alma de Am Yisrael que está ligada com a terra de Israel, para que Bezrat Hashem, no final das contas, a presença de Deus, enfim, possa repousar em Eretz Israel, em Jerusalém, no Har HaBayit, como a gente fala, Bayamim Maem Bazman Hazeh, como naqueles dias, mas a gente principalmente pede que essa Shekhinah, que a gente já enxerga ela de alguma maneira, que ela possa ser revelada, como naqueles dias, nos dias de hoje. Shabbat Shalom Umevorach.